Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo sobre suportes e resistências, mas dessa vez eu vou te ajudar a identificar como que a gente pode definir força dos suportes e resistências. Quais suportes a gente espera que o preço segure mais, quais resistências a gente espera que o preço segure mais. Então segue aí com o vídeo. Mas antes de assistir o vídeo, pessoal, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e comentem aí. Qual que é o seu método para identificar suportes e resistências? A gente já gravou um vídeo sobre suporte e resistências. Se você tem alguma dúvida sobre esse conceito, eu sugiro você voltar lá no nosso primeiro vídeo sobre suportes e resistências horizontais. Só lembrando, eu acho importante a gente entender que suportes e resistências, você lê o suporte e resistência baseado em oferta e demanda. Suporte geralmente é uma região que você acredita que a demanda ela vai se sobrepor à oferta e os preços vão segurar, e a resistência é uma região que a gente acredita que a oferta ela vai sobrepor a demanda e os preços vão então parar de subir. Uma coisa que é importante é suporte e resistência. Suporte sempre para baixo, resistência sempre para cima. Às vezes a gente costuma falar no dia a dia, tem para baixo alguns suportes, isso aí não faz, é um pleonasmo. Beleza? Então só um detalhe aqui que é importante a gente falar. Mas vamos lá, o que eu quero trazer nesse vídeo? Esse vídeo eu vou citar algumas referências, mas ele tem um cunho talvez muito mais pessoal. É muito mais a forma como eu identifico suportes e resistências. Beleza? Então vamos lá que eu vou trazer alguns exemplos para o gráfico e a gente vai comentar alguns pontos que a gente presta atenção em relação a esse assunto. Algumas coisas que eu acho interessante trazer para vocês. Geralmente a gente procura identificar, quando vai fazer o nosso estudo do gráfico, por exemplo, para início de dia, a gente procura identificar suportes e resistências prévios. A gente olha isso antes de começar o dia. Uma coisa que eu acho interessante, já vou trazer a primeira referência para esse vídeo, que é o Adam Grimes. Ele tem um livro chamado The Art and Science of Technical Analysis e ele faz uma sugestão bem sutil. Sempre que a gente for falar de suportes e resistências, a gente usar antes a palavra potencial. A gente só sabe quando de fato um suporte é suporte depois que ele é testado e o preço rejeita. Do mesmo modo, a gente só sabe que uma resistência é uma resistência depois que o preço testa essa região e falha o rompimento dessa região. Então, isso é muito importante. A gente sempre procurar identificar suportes e resistências como regiões de probabilidade que o preço possa parar em um determinado nível ou outro. Algumas coisas que eu quero desmistificar ou pelo menos mostrar a minha leitura para vocês é a ideia dessa questão de força. Muita gente pergunta, um fechamento é uma resistência forte? Um ajuste é uma resistência ou um suporte forte? Uma máxima, uma mínima, um suporte ou resistência forte? Eu sinto em dizer para vocês que não existe receita de bolo. Tudo vai depender do contexto. E contexto, segundo Albrooks, é todas as barras à esquerda. Mas vamos lá. Primeira coisa que as pessoas perguntam, o que define um suporte ser forte ou fraco, uma resistência ser forte ou fraca? Para mim, primeira coisa, o contexto que a gente está falando, e aí o Adam Grimes fala uma coisa que é muito interessante. Níveis que são muito óbvios, geralmente tendem a atuar melhor como suportes ou resistências. Aqui tem um viés que é muito interessante. Geralmente, a gente está muito ansioso no dia, às vezes, para comprar ou para vender, e a gente começa a enxergar tudo como suporte ou resistência. Você já viu aquele seu amigo que tem várias e várias linhas no gráfico? Você concorda comigo que se você tiver muitas linhas no gráfico, não acaba sendo algo eficiente? Concorda? Então eu acho que é importante a gente definir uma lista de prioridades e a gente definir para a gente o que a gente vai usar como suporte e resistência. Muita coisa pode servir como suporte e resistência, mas a gente vai escolher aquelas as quais a gente vai usar no nosso dia a dia. Então esse eu acho que é um primeiro ponto para você identificar suportes e resistências fortes. Observe níveis que são óbvios, máximas, mínimas, fechamentos, ajustes e, claro, o que eu sempre falo, topos e fundos. Então isso é muito legal. Outra coisa, quando a gente fala a noção de tendência. Em tendências de alta, eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar, em tendências de alta, eu espero que os suportes atuem de uma forma forte, ou seja, que o suporte contenha o preço, impeça o preço de cair e ele volte para o movimento de alta, e eu espero que as resistências sejam fracas. Então, se eu tenho uma tendência de alta, geralmente eu vou operar a favor do rompimento de uma resistência e a favor do suporte segurar o nível de preço. Eu acho que essa é uma primeira dica ali de identificação de força que é muito importante. Quando eu tenho uma tendência de baixa, eu vou esperar que os suportes sejam fracos e as resistências sejam fortes. Ou seja, eu vou fazer operações de rompimento de suportes e eu vou fazer operações procurando que o preço segure em uma determinada região de resistência. Acho que esse é o primeiro ponto e o mais básico, principalmente para a gente, se você opera do jeito que eu gosto mais de operar,
que são operações a favor da tendência, são operações seguidoras de tendência, o trend following, igual o pessoal fala lá fora. Um outro ponto que é muito importante, e aí na literatura você vai ver isso muito disperso. Tem muita gente que fala assim, se o suporte é testado muitas vezes, ele é um suporte forte. Se a resistência é uma resistência que é testada muitas vezes, ela é uma resistência forte. Na minha visão, e pelo que eu já estudei, não é bem assim. Muito pelo contrário. Muitas das vezes, quando você tem regiões que são testadas múltiplas vezes num curto período de tempo, talvez aquela região não seja um suporte muito forte, porque você tem uma construção de tensão dos preços favorável para o rompimento dessa região. Igual, por exemplo, quando você tem uma resistência que ela é testada uma vez, o preço recua. Ela é testada outras vezes, o preço recua. Talvez até não recue tanto, recue menos. Você tem um novo teste, essa região recua cada vez menos. Se você for lembrar das figuras, isso vai estar formando provavelmente um triângulo ascendente. O que você está identificando? Os compradores eles estão pressionando uma determinada região de resistência, isso cria uma causa, isso cria um esforço, e aí quem lembra de Wyckoff, lei do esforço e resultado, lei da causa e consequência, para depois, quando você tem um rompimento, você ter um resultado mais forte, você tem uma série de traders que ficam presos nesse movimento, e aí, enfim, eles são pegos, os seus stops são acionados e acabam ajudando o movimento. Então, eu particularmente, eu gosto de suportes e resistências que são testados com um determinado espaço de tempo, e se a região ela é testada muitas vezes, eu encaro como se fosse um muro. Você começa a bater nesse muro várias e várias e várias vezes, ele vai se enfraquecendo. Beleza? Então acho que esse aí seria um segundo ponto interessante para trazer para vocês. E um terceiro ponto é a questão de rejeição de preço. Ou seja, e aí tem a ver um pouquinho com o segundo ponto. Se você tem uma região que o preço testa e lateraliza por aquela região, tudo bem, às vezes ela pode até atuar como um suporte e depois o preço segue no movimento contrário. Mas as regiões que eu mais gosto de identificar como suporte, de atuar como suporte ou resistência, são as regiões que o preço testa e vai embora logo. Eu até brinco na sala, assim, quando testa e faz um zoom, né? Aquele movimento que você vê, por exemplo, só uma sombra testando e depois o preço rejeitando. Isso é muito interessante, porque no caso do suporte, por exemplo, mostra pra gente que a gente tem um teste de uma região e a pressão de compra, o interesse de compra naquela região é tão grande. Os compradores encaram aquilo ali como um preço, eu brinco que assim, é como se fosse, nossa, que absurdo que está tão barato, vamos comprar. E aí eles exercem uma pressão de compra tão grande naquele preço, aquele nível de preço é tão atrativo, que às vezes você vê um candle e o candle seguinte é um candle gigante de compra, é um candle muito expressivo, e aí isso conversa também com outro vídeo que a gente fez sobre Supply and Demand Trading. Do mesmo jeito para venda, às vezes você tem um preço fazendo um movimento de alta muito expressivo, e você tem uma máxima, você tem um patamar histórico muito importante, alguma coisa assim. O preço testa e o candle seguinte logo já é um candle de rejeição que tem 2 ou 3 ou 4 candles de venda, ou só tem uma sombra superior muito grande. Aquilo para mim é uma região que me chama atenção, que a próxima vez que ela pode ser testada, eu já encaro ela como uma região de resistência muito forte. Então lembrando também que aí o contexto é muito importante. Pessoal, vamos para o gráfico que eu vou tentar trazer um pouquinho desses 3 conceitos que eu falei com vocês. Então, trazendo o primeiro conceito para vocês, a gente tem aqui no caso o índice futuro. O índice futuro, nessa situação, ele tem uma tendência de alta. Vou até esconder um pouquinho os candles aqui. Olha só, a gente tem formação de fundo, fundo mais alto e depois rompimento de topo. Isso aqui caracteriza um movimento de alta. Ou seja, o que eu estou esperando em termos de suportes e resistências para determinar a força deles? Eu espero que as resistências sejam fracas, ou seja, que o preço ganhe as resistências de uma forma mais tranquila. Se a gente for olhar, o preço vai fazendo um movimento de alta, forma uma região de fundo. Todo fundo ali dentro de uma tendência de alta é uma região de suporte. E é uma região que eu espero que o suporte seja forte. Então, se a gente for observar, eu espero que o suporte atue de uma forma significativa e segure os preços. Em contrapartida, eu espero que as resistências sejam fracas e os topos sejam rompidos. Isso é uma coisa que parece muito básica, mas é muito fácil no dia a dia a gente esquecer. A mesma coisa quando eu olho para um movimento de queda. Então eu espero que no movimento de queda as resistências sejam fortes e os suportes sejam fracos. E aí trazendo até um exemplo mais recente. A gente teve o índice fazendo um movimento, virando um movimento para queda, então topo, fundo, topo, fundo, topo. Aqui o fundo até segurou um pouquinho, mas se você for olhar, a região de resistência ela atuou muito mais forte do que as regiões de suporte que foram rompidas logo em sequência. Então isso aqui é a primeira forma para mim na identificação de suportes e resistências. O contexto é muito importante, a definição de tendência anterior que eu tenho é muito importante para eu determinar se um suporte ou resistência. Se eu vou olhar mais
para o suporte como algo relevante ou se eu vou olhar mais para a resistência como algo relevante. Vamos trazer aqui um exemplo para vocês, então, também no índice futuro. A gente tem um índice tentando fazer um movimento de alta e a gente tem esses topos como topos relevantes. Então, eu traço uma linha aqui, por exemplo. Lembrando, eu estou fazendo um replay só para mostrar de exemplo para vocês. E aí é o segundo conceito, que eu falo da quantidade de testes. Que muitas das vezes a gente acha que uma região que é muitas vezes testada pode ser uma resistência forte, mas eu já penso justamente o contrário, principalmente quando a gente tem um contexto, no caso da resistência, de alta, e aí ligando com o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então, se vocês forem olhar aqui, a gente tem uma região, lembrando que suportes e resistências são sempre regiões e não níveis de preço. Você tem uma região que o preço fica trabalhando por muito tempo, como uma resistência. Aqui está aquela leitura que eu falei com vocês. Imagina que é como se fosse um muro. A gente tem várias batidas, a gente tem várias marretadas nesse muro num curto espaço de tempo. Logo, eu não encaro, por exemplo, como uma resistência tão forte. Na minha visão, se esse movimento fosse espaçado, faria mais sentido. E a gente vê aqui, então, que a resistência é rompida. E agora, mostrando o terceiro conceito para vocês, que é o conceito de rejeição. Isso aí vem bem de Supply and Demand Trading de Wyckoff, porque eu gosto de usar isso como um sinal de força, justamente porque a gente está tentando sempre ler a interação, o cabo de guerra entre oferta e demanda. Se você tem uma região de resistência que o preço é expulso de uma forma muito rápida, a oferta se sobrepõe muito à demanda. Se você tem uma região de suporte que o preço é expulso, a demanda se sobrepõe à oferta. Então, no caso agora, igual eu estou mostrando aqui para vocês, olha um exemplo do dólar. Olha que interessante aqui, a gente tem uma formação de topo que logo depois a gente teve 1, 2, 3 candles em sequência na ponta de venda. Isso me parece um sinal de alerta, ou seja, é uma região de preço na qual os vendedores têm uma vontade muito grande de vender o dólar. Logo, como essa região ela formou um topo, primeira coisa, ela é um topo. Só por ela ser um fundo ou um topo relevante, para mim é uma resistência ou suporte importante dentro de uma definição de tendência. A gente teve uma rejeição muito grande, então eu espero que essa região atue como uma resistência caso o preço venha testar. E olha que interessante, o preço veio testar essa região e mais uma vez os vendedores encararam como uma região muito importante de venda, como uma região que a pressão de venda ela é dominante. Nesse caso, quem me conhece sabe que no primeiro ponto que eu falei com vocês, que era a definição de suportes e resistências, a força de suportes e resistências baseada em tendência, sabe que eu geralmente vou procurar operar a favor dessa tendência. Nesse caso, eu uso a definição ali de força das rejeições mais como um parâmetro para eu saber a hora que eu não vou entrar no trade, ou em qual resistência, por exemplo, que eu não vou acreditar no rompimento. E aí esse terceiro ponto é muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência de alta, eu espero que as resistências sejam fracas, mas eu olho para uma resistência e eu tive uma rejeição de preço muito grande, isso me liga um sinal de alerta para eu fazer operações de rompimento, por exemplo. Se você for observar, os 3 pontos eles conversam. Eu faço uma ponderação entre os 3 pontos para poder enxergar se a gente tem força naquele suporte, uma potencial força naquele suporte ou resistência. Então isso aí a questão do contexto ali é sempre muito relevante. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de rejeição na ponta de compra. Eu estou passando um replay aqui com vocês e a gente está vendo o dólar mais lateralizado e aí a gente tem um dia que tem uma abertura de queda. Olha que interessante isso aqui. A gente tem um dia, primeiro que olhando para trás, isso aqui já é uma região de suporte. A gente tem um dia com uma abertura de queda, o preço faz um primeiro candle com sombra inferior grande e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de sequência em alta. Isso aqui me chama muito a atenção, né? Então a gente tem uma região que os compradores eles simplesmente expulsaram o preço e olha com detalhe, próximo ali dos 5,100, que seria uma região de suporte psicológico. É uma região que eu espero que quando ela for testada novamente, que ela atue como um suporte forte. E se você for ver, o preço testou essa região e depois fez esse movimento de rejeição. Logo, esse nível de preço, para mim, nos próximos dias ali, é um nível de preço bastante importante, porque a gente tem a rejeição. Lembra quando você for pensar em rejeição, lembra em expulsar. Os compradores expulsaram o preço para cima e os vendedores expulsaram o preço para baixo. Pessoal, esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês como que eu identifico a força de suportes e resistências. Então deixa o seu like, comenta qual é o método que você utiliza e manda para o seu amigo que faz um monte de linha na tela e fala que tudo é suporte e resistência.